Só para guisa de informação, querido, o texto, ele mostra uma experiência que o profeta Isaías teve com Deus. Chamamos de profeta messiânicos porque foi o profeta que mais profetizou a vinda do Cristo, do Messias. E o texto, ele começa assim: no ano que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi o rei de Judá, filho de Amazias. Ele começou muito bem o seu reinado. Ele começou dando prioridade para as coisas de Deus. Ele começou com o coração contrito, aquebrantado diante do Senhor. Ele começou se entregando, assim como muitos de nós começamos. Mas a Bíblia diz que os seus últimos 10 anos de reinado foi um fracasso. Ele começou até bem, mas terminou ruim, terminou mal. O orgulho é o fracasso de muitas pessoas. O texto diz que ele, pelo fato de ser rei, entrou dentro do templo e queria queimar incenso naquele templo. O templo era ofício dos sacerdotes. Ele poderia ser rei, mas nas coisas de Deus que compete acerca do templo, ele não tinha autonomia, autoridade de entrar naquele lugar e queimar. A Bíblia diz que os sacerdotes se levantaram e disseram: você não pode entrar aqui, você não pode queimar incenso. A Bíblia diz que ele não deu ouvidos. O orgulho estava tão aflorado na vida dele que ele achou que podia fazer qualquer coisa. O texto diz que ele entrou para queimar incenso, mas saiu morto. Você percebe que foi alguém que entrou vivo, mas saiu morto? Quando é, pastor, que muitas das vezes o culto tem poder para matar alguém? Quando você entra cheio de orgulho. Quando você entra achando que você faz mais do que o outro. Quando você entra achando que você toca mais que o outro, prega mais que o outro, faz mais que o outro. Esse culto não tem benefício para a tua vida, pelo contrário, ele mata essas pessoas. Primeiro, nós precisamos ver o que Isaías viu. Pastor, o que Isaías viu? Isaías viu a posição de Deus. O texto diz que eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba das suas vestes cobria o templo. Essa expressão, eu vi o Senhor, ela traz uma tonalidade de alguém que ficou surpreendido com o que viu. Essa expressão, eu vi o Senhor, foi algo que marcou. Algo que eu vi pela primeira vez. Eu vi o Senhor. E muitas das vezes, por que, pastor, nós não conseguimos ver o Senhor? Porque nós estamos sendo governados por muitas coisas nessa terra. Nós estamos sendo governados por muitas coisas terrenas. Bens. Nós estamos sendo, o povo está sendo governado pelo dinheiro. O povo está sendo governado pelo casamento que tem, pelas coisas que tem, pela empresa que tem. Então, enquanto isso não morrer, enquanto isso não for prioridade, você passa a ver a Deus. Você passa a enxergar quem Deus é. Deus tem um trono de governo, irmão. E Ele é rei. Deus não divide o seu reinado com ninguém. Quando na verdade nós precisamos entender, querido, que a nossa vida vai dar certo quando Cristo for o centro dela. Enquanto Cristo não for o centro da sua vida, não adianta você conquistar as coisas, não adianta você estar aqui em cima, não adianta você servir voluntariado. Enquanto Cristo não for a tua prioridade, nada disso vai ter efeito na sua vida. Salmos 33, verso 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para pertencer. Feliz é o povo que tem Deus. Você percebe que o texto não diz que é feliz é o povo que tem coisas? Feliz é o povo que tem um namoro abençoado, um casamento abençoado? Não. Embora isso seja bom. Mas o texto está dizendo que feliz é a nação cujo Senhor cuja Deus é o Senhor. E o que ele viu que o espantou tanto? O que ele viu que chamou tanto a sua atenção? Ele viu os atributos de Deus. Ou seja, ele viu a posição de Deus. Uma pessoa que vê Deus, querido, uma pessoa que sente Deus, uma pessoa que vive Deus, ela anda impactada. Ele viu os atributos de Deus. E ele diz, acima dele tinha serafins com 6 asas, que com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ele apenas não voavam em volta do trono. A Bíblia diz que eles adoravam, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Essa adoração era constante. Era de manhã santo, santo, santo. Era à tarde santo, santo, santo. Era à noite santo, santo, santo. Todo o tempo os anjos o adoravam.
Deus é santo, querido. E é por isso que nós precisamos buscar a santidade de Deus. Ele diz que o som das suas vozes tremiam as portas do templo. E ele diz que o templo ficou cheio de uma fumaça. Isso fala da presença de Deus. Ele viu a presença de Deus enchendo o templo. Ele viu a glória tomando o ambiente. Ele viu a fumaça da Shekinah de Deus tomando as partições do templo. Porque hoje não basta nós vermos a presença de Deus. Hoje não basta nós termos a manifestação. Nós precisamos ser a habitação dessa presença. Essa fumaça precisa incendiar dentro de você. Você precisa ver o que ninguém viu. Você precisa sentir o que ninguém sentiu. Você precisa viver o que ninguém viveu. Você é a habitação do Espírito Santo. Pastor, o que deve impactar a minha vida? O que tem que impactar a minha vida é eu ter uma vida cheia do Espírito Santo. Isso aqui é louco, querido, porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus, você não tem a opção de tomá-la de novo. Porque a sua vida já não faz mais parte de você, mas faz parte dele. É por isso que Deus quer encher a tua vida da presença dele. Deus quer encher a sua vida do Espírito Santo. Nós precisamos ser incendiados pela presença do Espírito Santo, querido. O que vai sustentar um crente nesses últimos dias é a presença de Deus. É o lugar da oração, é o quarto sendo incendiado. É você ver o quarto nublado da presença dele. É você sentir dentro daquele ambiente o que você não sentiu aqui dentro. Porque sentir a presença de Deus dentro desse ambiente é gostoso. Há uma atmosfera, o louvor está ajudando. Todo mundo está na intercessão, mas quando você está dentro do seu quarto, de joelho dobrado, querido, e quando ele vem e se manifesta para você, querido, você tem uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Porque no templo ele visita, mas em você ele mora. A maior revelação que nós podemos ter de Deus, querido, é a revelação de quem nós somos. Anote isso, a maior revelação que podemos ter de Deus é a revelação de quem nós somos. É você olhar para dentro de você e ver o quanto você está em falta. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar quem somos, porque estamos preocupados em enxergar o que o outro é. Qual que é o mal do crente? O mal do crente é olhar para o irmão e apontar a queda dele, mas ele sabe que ele caiu. Ele sabe que ele tropeçou. Quando nós, ao invés de falar caiu, tropeçou, nós tínhamos que estender as mãos para levantar. Porque muitas das vezes nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo. Pastor, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio da presença de Deus. Eu sou cheio da graça de Deus. Mas quando às vezes nós vemos a pessoa no chão, a gente não tem capacidade de estender a mão para levantar. Mas quando essa revelação de Deus revela quem nós somos, quando faz você olhar para dentro de você, aí você chega a uma conclusão que você não é diferente de quem caiu. Quando a presença de Deus toma conta do seu coração verdadeiramente, você começa a ter um olhar de misericórdia. Porque só é misericordioso quem precisa da misericórdia de Deus. Qual que é o problema? O problema é que nós somos tolerantes com nós mesmos e radical com os outros. Às vezes nós estamos olhando para os outros com um olhar de radicalidade. Cara, o povo de Deus acha que tem um termômetro de arrependimento. A pessoa cai hoje, ele é o sentenciador, ele olha e fala assim, não tem mais jeito. Aí eu pergunto, desde quando você virou juiz de alguém? Nem para ser um advogado da causa você presta, tem que ser juiz. A pessoa se arrepende, ela tem um termômetro para olhar e falar assim, não, esse arrependimento não valeu não. Se arrependeu de mentira. Isso aí não tem jeito. Desde quando você tem um termômetro para saber o nível do arrependimento do irmão que está do seu lado? Isaías viu, ele olhou para si. A maior revelação que nós podemos ter, querido, é a revelação de quem nós somos. Porque quando você olha para você, você vai ver quão mal você é, quão pecaminoso você é, quão ruim você é. O texto diz que quando ele confessa, quando ele reconhece, quando ele olha para si, a Bíblia diz que houve uma purificação. Ele sentiu a própria purificação de Deus. Logo, um dos serafins voou, logo, foi imediato. Ele abriu seu coração, ele mostrou quem ele era. Ele diz, ai de mim, sou pecador, eu sou falho, eu não presto. A Bíblia diz, logo, uns dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca,
disse: veja, isso que tocou nos seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Primeiro eu confesso, logo em seguida eu recebo purificação de Deus. O que eu aprendo aqui, irmão? Deus só pode tocar naquilo que você reconhece. Ele diz: ai de mim, por quê? Porque os meus lábios é impuro. Mas se ele tivesse dito para Deus: Deus, é os meus pés que não presta, vai em lugares que não deve, Deus tocaria nos pés. Se ele dissesse: Senhor, é as minhas mãos, Pai, Deus tocaria nas mãos. Se ele dissesse: Senhor, são os meus olhos, são a minha mente, é o meu coração, Deus tocaria na onde ele reconhecesse. Se você reconhecer as áreas que estão impedindo você de alcançar um nível maior de espiritualidade com Deus, de arrependimento, se você reconhecer, Deus toca, Deus muda, e a sua vida nunca mais será a mesma. Você acha que Deus tirou você do lamaçal que você estava vivendo para você sentar aí e ficar dando glória a Deus, aleluia? Por quê, pastor? Porque a santificação me coloca no arco de Deus. Eu me arrependi, Deus falou assim: vem para o meu arco agora que eu vou te enviar. Eu vou levar você em lugares que você jamais imaginou ir. Senhor, eu não tenho condições. Não, você não tinha condições até eu tocar na sua vida. Senhor, eu não tenho condições. Você não tinha condições até eu ser um participante da sua vida. Vai chegar momentos na sua vida que Deus vai começar a querer te usar. Não vai dar tempo de você chamar um ministro, não vai dar tempo de você chamar o seu vizinho que é crente, porque antigamente tinha muito disso. O cara vivia na farra. Todo o B.O. que dava na casa dele de demônio, ele ia na casa do crente do lado. Tem como você me ajudar aqui? É por isso que eu creio, irmão, que nós estamos preparando uma igreja que vai ser colocada no arco de Deus. Aonde você chegar, você vai ser um instrumento de Deus. Deus vai começar a usar você no seu trabalho, no meio da sua família. Aonde você pisar os pés, Deus vai entrar contigo. Aonde você abrir a tua boca, o Espírito Santo falará através de você. Porque Deus tem uma grande obra. Você precisa, nesse ano de 2024, ser uma flecha no arco de Deus. Deus vai te usar, viu, irmão? Eu vou até deixar meu celular aqui no modo avião para você me ligar e não vai nem conseguir falar comigo. Eu falo: não, que Deus te usa aí, irmão. Porque muitas das vezes, querido, eu deixei a mesa da minha casa com a minha esposa, o meu filho. Perdi muito tempo com meu filho quando era pequeno, tá? Entendendo crente que não queria amadurecer. Na hora de comer, da primeira colherada, ligava: pastor, me ajuda, socorre. Eu deixava lá, falava: calma, filho, eu vou ali e já volto. Ela já sabia. Ela falava: vai voltar agora não. 7 horas da noite, vai voltar agora não. Aí chegava 1, 2 horas da manhã, o prato estava virado. Chegava lá, estava dormindo, ela, meu filho. Direto era isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sempre aqui, sempre ali, sempre correndo. Eu lembro que uma vez eu estava saindo com ela, e às vezes era louco, ela falava assim: você quer ir no shopping? Vamos levar um menino para brincar. Eu falei: não, vai ter festa das crianças na igreja, brinca na igreja. Ela falou assim: vamos jantar. Eu falava: não, vai ter jantar de casais na igreja, a gente janta lá. Aí uma certa feita a gente estava no carro com ela. Aí eu parei na rua. Aí o irmão falou assim: ô pastor Diego, Deus abençoe. Obrigado pelaquela oração, pela minha família. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim: todo mundo conhece o pastor Diego, né? Que bênção. Você consegue ser o meu marido e só o pai do meu filho? Uma certa feita eu entrei em casa desesperado. Acordei ela e falei: Deus me deu uma visão assim que eu entrei. Ela estava com a malha e com meu filho no colo. Eu chamei ela e falei: aqui não, você não vai embora não. Se for embora, vai deixar o menino aí. Ela falou: você está louco? Você estava na igreja e você voltou desse jeito? Fui pro banheiro. Olhei pro espelho e comecei a chorar. E uma das palavras que eu falei para Deus, falei: Senhor, eu estou fazendo a tua obra. E eu mesmo falei comigo, falei: a minha obra não, filho, você está fazendo a sua obra. Porque a minha obra não desconstrui uma família para construir outra. Deus virou uma chave. Que Deus falou assim: é melhor você ensinar do que você ser babá a vida inteira. É por isso que você precisa amadurecer na sua fé, irmão. É por isso que vai chegar momentos que Deus vai começar a te usar. E não vai dar tempo de você ligar para bispo, para nenhum dos pastores aqui dessa igreja. Vai chegar um tempo que Deus vai começar a te usar de uma maneira poderosa. Quando você achar que você não é capaz, é aí que Deus te usa muito. Quando você achar que você não tem capacidade, é aí que Deus faz grandes coisas através da sua vida. Quando você achar que você não tem capacidade, é aí que Deus levanta você como uma voz profética.
Mateus 10:19, não preocupeis com o que haver de falar, porque naquela hora não é você que fala, mas é o meu Espírito que fala através de vós.